Ó, então eu vou fazer o recheio de um bolo surpresinha. Eu vou pegar aqui, é um recheio mais fácil que eu conheço. Eu vou colocar uma lata de creme de leite, no caso uma caixinha de creme de leite. E também eu vou colocar uma caixinha do creme de leite. Então, uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. E aí agora eu vou mexer. A panela tá em fogo alto. Eu vou mexer até ele começar a engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela. Então isso aqui vai um tempinho. Vou deixar ele ficar bem encorpado. E a hora que ele estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar. Ó, então aqui eu tô fazendo o recheio que eu vou colocar no bolo surpresinha. Eu só usei 2 ingredientes. Eu usei uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. E aí, misturei eles e eu tô mexendo em fogo alto. A hora que começar a desgrudar no fundo da panela, eu vou abaixar o fogo e ver se eu já posso desligar. Porque ele não pode ficar nem muito duro, nem muito mole. Ele tem que ficar numa consistência certa, que daí eu vou adicionar os morangos pra gente rechear. Ó, aí aqui eu fiquei mexendo mais ou menos uns 10 minutos. Mexi o tempo todo. Tá vendo que ele já começou a desgrudar, ó, ele já tá começando a ficar mais grossinho, ó como que ele tá. Vou mexer só mais um pouquinho. E aí eu vou colocar ele numa vasilha de vidro. Vou esperar ele esfriar um pouco e vou cortar os morangos. E vou colocar, vou misturar junto. Então aqui, ó, aqui já tá bom, ó. Aqui ele já tá bem legal. Eu vou parar o fogo dele aqui. E aí eu vou pegar uma vasilhinha de vidro. Misturar mais um pouquinho pra ele, porque a panela ainda tá quente. Então ele ainda está cozinhando, né? Mesmo com o fogo desligado, ele ainda está cozinhando. Ó, então olha como ele ficou bonitão. Não ficou empelotada. Ficou bem cremoso. Aqui eu tô com o fogo desligado, eu não tô com mais fogo ligado. Então eu já vou reservar ele aqui, ó. Vou reservar nessa vasilha. Ó, raspei bem, aí eu vou deixar ele esfriar um pouquinho, né? Porque eu não posso colocar os morangos agora aqui. E aí eu vou cortar os morangos pra mim poder estar colocando no meio desse recheio. Ó, então aqui eu vou pegar e vou cortar os morangos que eu vou colocar aqui no recheio. Então eu lavei eles, sequei, deixei secar por um bom tempo. Peguei uma vasilha e coloquei um papel toalha. Porque eu vou cortar os morangos e vou colocar aqui, porque assim ele vai começar a desidratar um pouco e aí ele não fica muito molhado, não vai deixar estragar, no caso, o recheio. Então, eu pego o morango, né, e aqui eu cortei pela metade, eu vou cortar mais ou menos no tamanho que eu acho que vai ficar gostoso. Acho que não dá pra cortar tão pequenininho, né, mas então tem que achar um meio termo. Aí aqui não tem muita regra, né? Então eu vou cortando assim, ó. Cortei pela metade, né? Normalmente eu pego da caixinha os morangos até que eu sei que estão mais regulares. E deixo os mais bonitos pra poder fazer uma decoração no final, alguma coisa, né? Pra ficar mais legal.
porque eu peguei a quantidade de morango que eu achei que seria suficiente. Se na hora eu achar que precisa de mais, aí eu pego mais. Então aí agora eu vou deixar eles, eu vou dar essa batidinha e vou deixar ele dar uma desidratada. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele já tá começando a perder essa aguinha dele, né? Então ele vai perder um pouco essa aguinha. E daí na hora que eu for colocar ele no recheio aqui, ele não vai atrapalhar. Porque olha como que ele tá ficando já, ó. Olha como ele tá ficando bonitão. Aqui ele já tá ficando grossinho. Ó. Ele já tá ficando mais grosso. Vou deixar esfriar mais um pouquinho pra poder colocar o morango aqui. E aí eu vou pegar o bolo pra poder cortar ele e já deixar no jeito pra poder rechear. Ó, então aqui é o seguinte, eu coloquei o bolo já na vasilha que eu vou deixar. E aí eu fiz essa massa, é uma massa de pacotinho, é uma massa da marca Freshman. É aquele bolo chocomousse. Então eu fiz ele ontem e eu deixei ele esfriar. Então ele tá bem frio e agora eu vou cortar ele pra gente poder continuar. Então ele tem essa marquinha bem aqui, ó, né? A diferença da forma. Não sei se dá pra ver direito. Então eu vou cortar essa tampinha dele exatamente assim. Vou começar a cortar desse lado. Ó, então eu vou enfiar a faca facinho aqui, ó. Ele tem já uma marquinha, então eu só vou vir e vou cortar. Vou tentar cortar ele bem reto, meio reto. Ó. Legal. Aí aqui, vou pegar essa tampinha dele. Ó. A tampinha com muito cuidado. Ó que bonitão. E vou reservar ela. E aí a gente vai fazer aqui uma marcação, ó. Vou fazer uma marcação porque ele não pode, eu não posso cortar muito fundo e eu não posso cortar também muito assim, pouco, né? Porque senão ele vai ficar sem o recheio. Mas isso aqui é algo muito, muito delicado, porque se eu cortar ele a mais, ele pode estragar, né? Então assim, vou mais ou menos delimitar aqui com a faca. Por isso que eu gosto de deixar ele esfriar bastante. Então eu fiz mais ou menos um marco aqui, que eu acho que eu consigo ver. E aí, com uma colher, eu vou tirar, né, esses pedaços aqui, ó, do bolo. E aí, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar pra comer, né? E essa parte eu não vou usar no bolo, porque isso aqui que eu tô tirando é a parte que eu vou colocar o recheio. Então, assim, eu acho que é a parte mais difícil. Eu venho aqui e vou arrancando, ó. Eu arranco até um ponto que eu acho que eu sei que dá, né? Então, vou arrancar aqui. Ó, não é difícil. Quando o bolo, ele tá frio, tem como trabalhar com ele bem tranquilo. Agora, se ele tiver quente, eu já fico com mais medo, né? Então, quando ele tá bem friozinho, ó. Aí aqui, depois a gente dá uma raspada. Basicamente, eu tô raspando pra poder deixar ele mais uniforme embaixo, né? Pra poder ficar mais ou menos no mesmo nível. Então, eu tô raspando. E aí, eu vou pegar e vou guardar essas partes aqui de dentro. Aí, ele ficou, né, um buracão. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Mas eu acho que é um buraco, ó. Ficou um buracão, né? E aí o recheio a gente vai colocar aqui dentro, tampar e colocar um outro recheio, uma outra cobertura por cima. Então, por enquanto, é isso. Ó, então depois que eu abri o bolo, eu acho que o recheio também, ele já está, deixei reservado, ele já tá bem frio. Ó, e ele tá bem grossinho.
Olha como ele fica bonito. Eu vou pegar o morango que eu deixei aqui, ó, escorrendo, ó, tá vendo que ele escorreu? Vou tirar esse pano daqui. Ó, e aí eu vou colocando aqui. Vou colocando, ó, e eu vou mexendo. Olha que bonito. Aí eu vou pegar esse recheio e vou colocar dentro do bolo. Então, com cuidado, sempre com muito cuidado. Eu vou só colocando aqui, ó. Misturei bem, né? Então eu vou pegar e vou colocando. Eu gosto de colocar bastante, porque eu gosto de comer bolo bem recheado. Tentei ajeitando, porque às vezes pode ser que embaixo ele não fique, ó. Sempre dá pra colocar mais, ó. Então, é uma receita que rende, né, pra um bolo desse. Um bolo pequeno. Como aqui em casa, quem vai comer são apenas eu, meus filhos e meu esposo. Aí daí vai sobrar. Então, eu vim preenchendo todos os espaços assim, ó. Dou uma apertadinha pra ele ficar bem recheado. E com bastante morango. Então aqui tá legal, né? Acho que deu, né? Sobrou um pouco. E aí aqui eu já vou pegar a parte de cima do bolo, vou tampar. Não tem segredo, ó. Como ele tá firme, ó, é um bolo que eu posso mexer com ele, né? Ó, tampei. E aí eu vou fazer agora uma cobertura só pra jogar em cima, pra finalizar. Aí a gente pode fazer uma ganache ou fazer uma cobertura como se fosse um brigadeiro. Ó, então agora eu vou fazer a cobertura do bolo. E aí eu vou ensinar algumas coisas, alguns truques que eu fui desenvolvendo, fazendo e vendo aprendendo. Então eu vou colocar mais ou menos meia caixinha de leite condensado. Tudo isso sem o fogo tá ligado, tá? Então o fogo tá desligado e eu vou colocar aqui, ó. A meia caixinha de leite condensado. Aí eu vou colocar uma colher de cacau. Esse cacau que eu tô usando é esse cacau aqui, ó. É o cacau em pó 100%. Eu vou colocar mais ou menos meia colher. Pra ele não ficar muito enjoativo e ele ficar meio moreninho. E o cacau, a gente tem que coar ele, peneirar, perdão. Pra ele poder dissolver inteiro, ó. Pra não ficar nenhum gruminho. Então, acho que foi quase uma colher. Ó, quando a gente peneira, olha como ele fica. Então, ele vai ficar mais amarguinho. Então, o cacau foi uma colher. E aí, eu vou colocar 2 colheres. Vamos ver aqui. Duas de Nescau. E aí, eu vou colocar, ó, mais ou menos meia colher de margarina. Depois que eu fiz isso, então, antes de levar pra panela, antes de acender o fogo, o que eu vou fazer? Eu vou misturar ele. Vou misturar e vou deixar ele bem derretido. Ó. Porque assim fica bem mais fácil de dissolver ele e dele incorporar quando eu ligar o fogo. E aí ele não queima. Isso aqui é algo que você ligou, quando você ligar a panela, você começa a mexer, né, e não pode parar. Não pode parar. Então, ó, mistura bem, apertando assim. E aí, quando eu vejo que ele tá já bem incorporado, ó, tá com uma cor bonita, eu vou pegar e vou ligar o fogo. Então, ó, legal. Acho que tá beleza. Eu vou ligar o meu fogo. Liguei o meu fogo no máximo. E aí, eu vou ficar misturando aqui até a hora que eu acho que
ele chegou na consistência de cobertura. Que ela tem que ser mais fina, né, do que a do recheio, né? Então aqui ele já começou, ó, como ele já tá todo incorporado. Fica muito mais fácil de fazer cobertura assim. Até brigadeiro, quando eu vou fazer brigadeiro, eu faço desse jeito. Primeiro eu coloco todos os ingredientes antes de ligar o fogo, aí que eu ligo o fogo. Então vamos lá. Pra terminar aqui, eu mostro que esse aqui é rapidão, né? Ó, e aqui eu acho que ele já tá numa consistência legal. Já tá desgrudando. Eu vou parar o fogo, vou continuar mexendo, porque a panela tá quente. Então, é aquilo, continua o cozimento. Então, ele vai continuar engrossando. E, na verdade, eu acho que até engrossou. Ó, ele não pode esquentar muito, né? Ele não pode engrossar muito, porque se ele ficar muito grossinho, na hora que a gente for colocar a calda no bolo, ela não vai cobrir ele por completo. Então, ó, acho que tá legal. Eu vou deixar ele um pouquinho aqui na panela, porque eu vou botar um pouquinho de creme de leite. E aí, o creme de leite, eu vou colocar a mesma medida, eu vou colocar meia caixinha. Mas eu vou colocar o creme de leite, ó, eu vou colocar o creme de leite na hora que eu for colocar no bolo. Porque assim, se ele estiver meio grossinho, ele vai voltar nessa consistência aqui, na consistência mais fina, que é o que eu quero. Ó, mas ficou bonitão. Vou mexer mais um pouco, por conta da panela ainda está quente. E aí eu vou reservar para poder colocar em cima do bolo. Ó, então aqui ficou pronto a ganache que eu fiz. Eu joguei por cima dele. E como o bolo é de morango, eu vou ensinar a cortar o morango de uma forma bem legal. Essa forma aqui, ó, pra gente poder colocar no morango, no bolo, né? A gente pode colocar assim. Fica muito chique. Ó, então como que a gente corta assim? Eu vou pegar o morango, né, o morango inteiro, sem cortar ele. E eu vou fazer alguns cortes nele, mas sem chegar até o final. Ó, cortei uma vez. Cortei duas. Cortei 3 vezes. Aí eu vou abrindo ele assim. E ele já ficou.